Olá, bom dia, bom dia, bom dia, meu oitavo ano. Como vocês estão? Passaram o final de semana bem, em paz, com tranquilidade, em casa, se cuidando, se prevenindo. Então, vamos lá, né? E aí a gente começa essa manhã agradecendo ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de termos uma semana maravilhosa, porque Ele já preparou isso para nós, ok? Então hoje nós vamos ter uma proposta, né? Nossa proposta de hoje, nós vamos trabalhar com ângulos e transformações geométricas, tá? Você pode acompanhar essa programação de hoje no capítulo 4, na página, aliás, né? Da página 93 à página 96. Lá na página 97 você tem um exercício básico aí, né, para você treinar, para você realizar a condensação, né, do assimilação, na verdade, do seu conteúdo. Tranquilo? Vamos lá. Então, nossa proposta de hoje, nós vamos falar sobre o conceito de ângulo, nós vamos falar sobre instrumentos de medição em relação ao ângulo, nós vamos falar dos múltiplos do grau e nós vamos falar também da classificação desses ângulos, né? O ângulo também tem classificação. Mas antes de começar, eu só queria fazer rapidamente uma lembrança do nosso último encontro. No nosso último encontro a gente falou sobre substituição, né? O método da substituição, né? Só para a gente não lembrar. Fique esperto, tá bom? Foi isso que nós vimos no nosso encontro passado. Pois bem, então a nossa proposta de hoje é sobre ângulos. Professor, para começar a falar sobre ângulo, nós vamos falar da sua definição matemática de ângulo. E a definição matemática de ângulo é a seguinte: é a reunião de duas semirretas que têm a mesma origem com uma das regiões do plano por ela delimitada, né? Por ela delimitada, né? Então nós podemos dizer que ângulo, né, de uma maneira mais tranquila, mais fácil para assimilar, que é uma abertura em que você tem o formato de duas semirretas, né? Uma abertura de duas semirretas. Então vamos construir juntos aqui, né? Lembrando aí, o meu aluno sempre deve estar com seu material didático em mãos, né? Lápis, caneta, borracha, né? E consequentemente o livro, né? O livro. Então vamos nessa, professor. E aí eu tenho uma abertura desse ângulo, né? A abertura de um ângulo no formato de duas semirretas, né? Então observe, professor, tem uma abertura natural assim, ó, vem para cá, tranquilo, fácil. Aqui eu tenho uma outra abertura. E eu vou aqui classificar o meu lado, né? Aqui eu vou chamar de ponto A e aqui eu vou chamar de ponto B, ok? Então veja bem que o encontro aqui a gente já tem a definição, né? Um pouco mais claro do conceito de ângulo. Observe, ó, a formação de duas semirretas, né? E elas têm o mesmo ponto de saída. Perceberam? Ó, esse ponto aqui, a origem para esse pontinho aqui, né? O lado A, nós vamos colocar daqui a pouco. E aqui a origem do lado B. Aqui, professor, onde começa tudo, ele tem um nome. Nós vamos chamar de vértice, né? Nome bonito, né? Vértice, ok? E aqui dentro, professor, nós vamos chamar a abertura angular. Dessa abertura angular, eu queria chamar a atenção de vocês que ela recebe o nome, né? A região dentro nós vamos chamar de região convexa, né? A região da abertura, né? Dessa abertura limitada aqui, ó, né? Que eu estou colocando aqui para vocês. Então, tudo que está dentro desse espaço aqui, internamente, nós vamos chamar de região convexa. Da mesma forma, ela recebe o nome também com sua abertura para o lado de fora, né? Essa região que você está vendo aqui, que eu vou tentar pontilhar para vocês aqui, ó, ela tem um nome, tá bom? Então, lembrando, região dentro convexa, região fora, região não convexa. E aqui, professor, já fica claro os meus elementos, né? Os meus elementos aqui, eu tenho os lados. Quem são os lados, professor? São as minhas semirretas, né? Então, a minha semirreta aqui, eu vou chamar de O, que é a origem, né? Então, eu tenho dois lados, né? Dois lados. Esses lados eu vou chamar de lado OA, né? Segmento de reta. Nós vamos colocar aqui um segmento de reta, OA. E eu tenho também o segmento de reta OB,
que define a minha abertura, né? Que define a minha abertura. E o vértice, né? Que não pode esquecer dele, né? Tá ali em cima, né? O vértice, lembrando que nesse caso aqui, né? Seria a origem, né? Então, o meu ponto de origem seria o meu ponto O. Aqui eu queria fazer só uma observaçãozinha aqui rápida para vocês, né? Vocês perceberam que tanto a região convexa, aliás, somando a região angular convexa, juntamente com a região não convexa, angular não convexa, eu tenho formação de um ângulo de 360 graus, ou seja, uma volta completa? Sim. Então aqui, professor, eu posso chamar aleatoriamente de alfa 1, que seria o convexo, né? Eu vou colocar aqui, ó, alfa 1, seria a região, como nós falamos, né? Uma região convexa, né? Seria uma região interna. Por consequência, eu vou chamar ali região 2, ó, aqui fora, né? Região 2 seria a região não convexa, né? Não convexa. E aqui a gente pode fazer uma observação. Professor, o que acontece quando eu somo a região angular convexa juntamente com a região angular não convexa? Eu tenho uma volta completa. Essa volta completa nós vamos chamar de 360 graus. Então eu posso escrever tranquilamente assim, ó. Vem para cá. Atenção, meu sexto ano. Desculpa, atenção. Meu oitavo ano. Ó, então eu posso colocar alfa 1 mais alfa 2 igual a quantos graus, professor? 360 graus, tá bom? 360 graus. E aqui eu poderia exemplificar, né, para vocês. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma abertura angular para alfa 1 igual a exatamente, vamos colocar aqui 40 graus, né? E aí, por consequência, o alfa 2 ele tem que ser meu ângulo complementar. E aí eu tenho 320 graus, né? Lembrando da minha abertura, né? A região convexa e a região não convexa, né? A região convexa e a região não convexa. E aí, professor, nós vamos trabalhar aqui agora, né, com os instrumentos. Professor, quais são os instrumentos que eu posso utilizar para trabalhar com tranquilidade, envolvendo ângulos e suas transformações? Você pode trabalhar, né, com o velho nosso conhecido, né? Eu posso utilizar, professor, aqui aí, o transferidor, né? O transferidor. Lembrando que a unidade fundamental para você trabalhar o ângulo, né, é o grau. Você já sabe muito bem, né? Essa é a unidade fundamental, né? Que a gente vai trabalhar com ângulo. E eu digo que ela é dessa forma, né? E aí eu tenho algumas representações com relação às leituras. Aqui também, ainda dentro de instrumentos, né? Da instrumentação angular, de instrumentos que pode trabalhar com ângulo, você pode colocar também o compasso, você pode ter o auxílio também da régua, tá? Não tem problema não. E aqui, professor, dentro de transferidor, eu tenho a sua representação. Eu posso ainda também ter uma leitura disso, né? Eu posso ter uma leitura que nós vamos precisar lá na frente, né? Lá na frente eu posso ter leitura, né? Que eu vou acrescentar aqui agora para vocês. Professor, como é que eu posso ter aqui um sucesso com a leitura, né? A leitura você vai ler sempre da seguinte maneira, né? Grau, minuto e segundo, né? Grau, minuto e segundo. Dessa maneira você pode colocar o seguinte exemplo, né? 3 graus, 5 minutos e 20 segundos, né? Essa é a leitura para que você possa ter sucesso com relação à leitura, E dando aqui seguimento, nós vamos falar aqui agora dos submúltiplos, né? Dos submúltiplos, do grau, os submúltiplos do grau. Professor, então, para trabalhar com os submúltiplos de grau, né, nós temos algumas representações, né? Então, as principais aqui, né, eu vou trabalhar com o minuto, né? Então, você sabe que um minuto corresponde a 60 segundos, né? 60 segundos, né? Aliás, um grau corresponde a 60 minutos, né? E aí, professor, eu posso ter a seguinte relação, né, com relação aos submúltiplos, né? Quando você fala em submúltiplo, você fala nessa relação aí, 1 para 60, né? E aí, professor, eu posso ler de que forma? Ora, da maneira como se apresenta, né? Eu posso ler da tranquilidade, eu posso ler assim, ó, 1 para
60. Dessa maneira você representa os submúltiplos, né, que são as unidades que estão ligeiramente, né, menor do que o grau, Continuando ainda o raciocínio, nós temos para os submúltiplos também o grau, né, que leva, né, corresponde à mesma representação. Então eu posso ter, ó, 1 sobre 60 segundos, né? 60 segundos. Então eu posso ler também, professor, dessa mesma maneira, né? Então eu posso ter 1 para 60. 1 para 60. E aí, continuando aqui, nós vamos para classificação dos ângulos. Nós vamos agora trabalhar a classificação dos ângulos, professor. E essa classificação dos ângulos nós vamos trabalhar na página 94, né? E na página 94 nós vamos trabalhar com o primeiro ângulo que nós já vimos aqui, já falamos com ele, né? É a representação de um ângulo de uma volta, professor. Professor, como é que é chamado esse ângulo de uma volta, né? Olha aqui, ó, é tão bonito, né? É o ângulo de 360 graus, né? É o ângulo de 360 graus. Então, esse ângulo aqui, nós vamos chamar de um ângulo de volta completa, né? A volta completa, professor. É uma volta completa. É você imaginar o centro de alguma coisa aqui, ó, e ele ter uma volta completa. Dessa maneira, nós vamos representar um ângulo de 360 graus, ok? Continuando aqui, professor, nós temos a representação de um ângulo reto. Professor, quanto é que mede um ângulo reto? Um ângulo reto, ele tem a sua representação com 90 graus, né? Ou a gente ainda pode chamar um quarto de volta, né? Um quarto de volta faz referência a um quarto de 360, né? Um quarto de 360, eu tenho exatamente um ângulo 90 graus, que eu também posso chamá-lo tranquilamente de ângulo reto, professor. De ângulo reto, tá ok? E aí nós vamos continuar com o ângulo raso, né? Professor, o que nós vamos chamar de ângulo raso, né? Um ângulo raso nós vamos chamar um ângulo de meia volta. Ele pode ter essas duas nomenclaturas. Você pode encontrar ele com o nome de ângulo raso ou de meia volta. Observe aqui que o ângulo de meia volta ele já sugere, né, o ângulo raso ou meia volta. O ângulo raso, professor, ou o ângulo de meia volta é o ângulo, professor, que tem exatamente a metade do ângulo de 360 graus, né? E ele é representado basicamente dessa maneira, né? Então veja que essa representação de um ângulo de 180 graus, que seria a metade de um ângulo de 360 graus, né? Aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Perceba que aqui, ó, eu posso ter o complementar do outro 180, que vai me dar um ângulo de 360 graus, ok? E aí você tem aqui a representação de um ângulo agudo. Vamos colocar aqui A agudo. Professor, o que seria um ângulo agudo, professor? Um ângulo agudo, né, é o ângulo que é alfa, ele é menor do que 90 graus, né? Então, como você tem um ângulo menor do que 90 graus, né? Então, imagine qualquer ângulo que você tenha que seja exatamente menor do que 90 graus, esse cara vai ser chamado de ângulo agudo. Vamos colocar rapidamente aqui um exemplo para você ter uma noção. Então, eu vou colocar essa abertura aqui, eu vou colocar aqui esses valores aqui de, sei lá, C e E. Eu vou colocar aqui quantos graus? Vamos colocar aqui 30 graus. Perceberam que essa abertura, ela é uma abertura menor do que 90 graus? Quando isso acontece, é chamado de ângulo agudo, né? Qualquer ângulo, professor, que você conheça aí, né, que você represente, que tem uma nomenclatura menor do que 90, é um ângulo agudo. Vamos colocando aqui, vamos dar continuidade, e aí nós vamos chegar no ângulo obtuso. Professor, quando é que eu tenho um ângulo obtuso, né? Um ângulo obtuso, ele vai ter uma abertura aqui alfa, vai ser maior do que
90 graus, né? Ou seja, qualquer abertura que você consiga imaginar que seja exatamente maior do que 90 graus, né? Quando isso acontece, lá está o conceito de ângulo obtuso. Aqui, professor, menor, aqui, maior. Então, seria algo quase parecido com este desenho. Acompanhe. Aqui eu vou chamar de pontinho de F, aqui H. Aqui eu tenho aproximadamente, aleatoriamente aqui, 120 graus. Perceberam que essa abertura, né, visivelmente ela é maior do que 90 graus? Pois bem, então essa abertura do ângulo, né, o ângulo, vamos colocar aqui H, vou colocar um O aqui, aqui também. Então observe que o ângulo HOF é um ângulo obtuso. Por quê, professor? Porque ele representa um ângulo que está exatamente maior do que 90 graus. Ok? Então essa foi a nossa proposta do nosso encontro de hoje, tá? Lembrando, na página 97 tem um exercício básico aí para você treinar. A nossa plataforma também vai estar disponível esta aula. Você vai aproveitar também esse momento para fazer os seus treinos, para fazer seus exercícios. E se houver neste meio aí dúvidas, entre em contato, lá estaremos nós para atender vocês com muito carinho, como sempre, ok? Um abraço do coração de vocês, uma boa semana. Tchau!